Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa daquelas histórias que, vamos combinar, ajudaram a formar o mundo como conhecemos. As narrativas de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos explorar não só a história que é contada, mas também um mundo onde tudo isso aconteceu. E o ponto de partida é esse aqui. É uma promessa. Uma promessa divina feita a um homem, Abraão. A ideia de ter uma terra, muitos descendentes de uma bênção que alcançaria todo mundo, sabe? É tipo o motor que dá a partida em toda a narrativa que vem depois, a base da nação de Israel. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar nosso papo. A gente conhece a história que está na superfície, mas e se a gente começar a cavar um pouquinho mais fundo? O que será que a gente encontra quando a arqueologia e a história antiga se encontram com esse texto? Bom, primeiro, vamos só relembrar rapidinho como essa história é estruturada. A tradição bíblica apresenta tudo de um jeito bem claro, como a origem de um povo, um ponto de partida super bem definido. A estrutura é bem direta, né? Começa com uma pessoa, essa pessoa tem uma família, e essa família se torna uma nação inteira. É quase como uma certidão de nascimento de um país, estabelecendo uma identidade e um propósito desde o comecinho. E olha, a escala de tempo aqui é uma coisa impressionante. A gente não está falando de algumas décadas, são quase 1000 anos. A história nos leva de um chamado a um nômade até a formação de um reino poderoso. É uma jornada bem longa para aquela promessa inicial. Ok, agora a gente vai virar a chave. Vamos deixar o texto um pouco de lado e pegar, digamos, as ferramentas da arqueologia. A grande questão agora é o que os vestígios materiais, o que a gente encontra de concreto, nos diz sobre essa época. E aqui o negócio começa a ficar interessante. A narrativa é muito poderosa, mas será que ela bate com as evidências físicas que a gente foi descobrindo debaixo da terra, lá no antigo Oriente Próximo? Então, a gente começa a topar com alguns desafios. Os especialistas chamam de anacronismos, que são basicamente detalhes que parecem estar fora de época. Por exemplo, o texto fala de Ur dos Caldeus, mas esse termo caldeus só passou a ser usado para aquela região muito, mas muito tempo depois da época em que Abraão teria vivido. A mesma coisa com os camelos. A domesticação deles em larga escala só aconteceu séculos mais tarde. São pequenas pistas, sabe? Que talvez a história tenha sido escrita, ou pelo menos revisada, bem depois dos acontecimentos que ela descreve. Certo. Se a arqueologia levanta essas dúvidas sobre os detalhes da história, o que ela pode nos contar sobre o mundo dos patriarcas? Vamos olhar para uma coisa que a gente conhece muito bem daquela época: as leis. Lá na Mesopotâmia, o papel do rei era muito maior do que só governar. Ele era visto como um pastor, um representante dos deuses aqui na Terra. A grande missão dele era garantir que a justiça divina funcionasse no dia a dia, protegendo os mais vulneráveis, como os órfãos e as viúvas. E dentro desse sistema legal, aparece um conceito que todo mundo já ouviu falar, a Lex Talião, a famosa Lei de Talião. A ideia do olho por olho não era sobre vingança pura e simples, mas sobre proporção. A punição tinha que ser equivalente ao crime. Isso é bem diferente de leis mais antigas que geralmente resolviam tudo com pagamento em dinheiro, mesmo em casos de dano físico. E essa comparação aqui diz muita coisa. No Código de Urnamo, lá de 2100 a.C., se rolasse um adultério, a culpa era basicamente toda da mulher. Mas aí, séculos depois, no famoso Código de Hammurabi, a punição já era por os dois. Isso nos dá uma janela incrível para entender como as noções de justiça e até o status da mulher foram mudando naquele mundo. Beleza, então vamos juntar as pontas soltas. De um lado, a gente tem uma narrativa de fundação super forte. Do outro, a arqueologia levantando algumas questões. Como é que os estudiosos de hoje em dia lidam com isso? E essa é a grande pergunta, né? Se a gente não está lendo um relato jornalístico, um registro exato do passado, qual era o objetivo desse texto? Para que ele servia? E aqui tem uma ideia bem interessante do historiador Mário Liverani. Ele sugere que a história de Abraão, o cara que migra e se dá bem na Terra Prometida, funcionava quase como uma mensagem de esperança. Era como um convite, sabe? Para que as pessoas voltassem para a terra dos seus ancestrais usando um herói do passado como inspiração. Isso nos leva à ideia central. Muitos especialistas hoje veem essas histórias como um mito de fundação. E olha, mito aqui não é sinônimo de mentira, de jeito nenhum. Significa uma história que conta verdades mais profundas sobre a identidade de um povo, sobre quem eles são e de onde vieram. Não é uma narrativa para registrar o passado, mas sim para construir um futuro, unindo as pessoas com um propósito e um lugar no mundo. No fim das contas, sendo historicamente preciso ou não, o poder dessas histórias é simplesmente inegável.
Vamos pensar um pouco sobre por que elas continuam tão vivas depois de tanto tempo. Às vezes, o debate de será que aconteceu exatamente assim pode acabar tirando o foco do que realmente importa, o impacto gigantesco dessa narrativa. O poder dela não está nos detalhes factuais, mas na sua capacidade de criar um mundo, de dar um código moral, uma identidade coletiva e uma conexão com uma terra que moldou 3 das maiores religiões do planeta. E, claro, do ponto de vista da fé, a coisa ainda mais profunda. Para os fiéis, essa não é só uma lista de nomes numa árvore genealógica. É vista como o desenrolar de um plano divino, uma história com um propósito que vai muito além da análise histórica ou arqueológica. E a gente termina com essa reflexão. Como o poder de uma história se transforma quando a gente para de perguntar só o que aconteceu e começa a se perguntar o que isso significa. A história dos patriarcas deixa de ser só um retrato do passado e se torna um mapa da alma de um povo, uma fonte de identidade que continua poderosa até hoje.